Dados do Sebrae apontam que entre janeiro e setembro do ano passado, 2025, foram abertos 3,87 milhões de novos negócios, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. Aqui no estado, em Pernambuco, o crescimento foi de 23,5%, colocando o estado na 8ª posição nacional. São 99 mil novas empresas registradas no estado no período de janeiro a setembro de 2025. No programa de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o perfil socioeconômico dos empreendedores, impactos das micro e pequenas empresas na economia, apoio, dados estratégicos, capacitação dos empresários, muita informação para você que está começando esse ano hoje e quer virar a chave, quer começar bem, quer falar de trabalho, de oportunidade, então vem com a gente. Aqui no programa, Priscila Lapa, gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco. Obrigada por estar com a gente. Bom dia. Bom dia. É uma alegria para a gente começar o ano útil, né, aqui na Rádio Jornal. Entre tantas notícias difíceis, e a gente, claro, fica aqui acompanhando tudo que está acontecendo entre Venezuela e os Estados Unidos, mas aqui um incentivo para quem talvez queira empreender também, não é, Priscila? Com certeza, a gente pensar sempre com otimismo. O começo do ano tem essa aura, né, de otimismo, e empreendedorismo tem sempre a ver com comportamentos de pessoas otimistas, que querem correr riscos, então tem tudo a ver começar o ano falando de empreendedorismo. Vamos embora. Edgar Leonardo, economista, mestre em administração, bem-vindo ao debate, ele que também integra a bancada do Passando a Limpo, bom dia. Bom dia, sempre um prazer a gente estar aqui, sempre conversando com essas férias de um assunto tão interessante, né? Importante demais. Leandro Trajano, personal financeiro, aí eu vou fazer justiça aqui, tem o quadro todas as terças-feiras no Rádio Livre, aqui na nossa Rádio Jornal. Bem-vindo, bom ano novo para você, para todos da bancada, bom dia. Bom ano novo, Natália, para você e para todos os nossos ouvintes, nesse debate, nesse momento tão importante, né, com Edgar, a gente já esteve juntos tantas vezes aí nos mais diversos meios, né, com a Priscila também antes, faz tempo que não havia, e parceira aí do Sebrae, né, que também roda tanto o Brasil para levar essa mensagem, esse conteúdo, que é tão importante a gente falar, e eu acho que a gente tem um alcance muito bom aqui na rádio, Sim. E muitos dos nossos ouvintes já empreendem ou pensam em empreender e vão ser abordados, impactados aí com muito conteúdo de peso agora que a gente vai conseguir entregar aqui, sem dúvidas, nesse papo legal. E se ele quiser interagir, participar, ele, ela, o ouvinte, manda aí sua mensagem, não perde tempo. WhatsApp da Rádio Jornal, caso você ainda não tenha, vou lhe contar agora, é o 991478520, 991478520, é o WhatsApp da Rádio Jornal. Aqui no YouTube nós também estamos ao vivo, no YouTube, você pode ir para lá nos acompanhar, tem o chat que você pode deixar a sua mensagem, interagir, e aí são 3 opções, o conteúdo é o mesmo, certo? Mas você escolhe qual canal você quer. Tem o canal da Rádio Jornal no YouTube, tem o canal da TV Jornal e o canal de JC Play. Combinado? Espero você, escolha lá o que você quiser e venha nos acompanhar, venha participar do programa. Gente, aqui na nossa abertura e aqui na nossa cabeça, como a gente chama no jornalismo, que são essas palavrinhas que dão o tom do tema, a gente falava o seguinte: empreendedores e pequenos negócios. O título é esse, empreendedores e pequenos negócios. Aí eu queria entender com o Edgar Leonardo o seguinte: empreendedor, pequenos negócios. A gente está falando das mesmas pessoas, a gente está falando de pessoas diferentes. O que é ser um empreendedor? O que é ter um pequeno negócio? Vamos lá. Eu gosto sempre quando a gente fala de empreendedor. Quem é empreendedor, né? E quando a gente vai buscar a morfologia da palavra, Sim. Empreendedor vem do latim empreendere, que é assumir risco, né? É aquele que aceita fazer algo diferente, né? Então o empreendedor é esse indivíduo, essa pessoa que tem essa característica, né? Ou desenvolve essa característica, que é importante colocar, que pode ser desenvolvido, de assumir o risco. Ele pode ser um empreendedor porque ele trabalha aqui na rádio, mas ele no final de semana ele também toca o negócio dele, ele pode vender bolo, mas ele também pode desenvolver um próprio negócio. A gente chama isso de intraempreendedorismo. Não é tanto o foco talvez do que a gente vai falar aqui, mas ele pode desenvolver um negócio dentro da própria organização onde ele trabalha. Então ele diz, olha, vamos criar um novo núcleo aqui, vamos criar, né, usando um termo que a gente usa, uma nova vertical de negócios aqui, e ele diz, vamos
investir nessa área e ele assume o risco, ele toca esse projeto, então ele vai ser um empreendedor. Ele pode também ser um empreendedor social, ele pode trabalhar com a ONG, onde ele não vai necessariamente em busca de lucro, mas ele também está atendendo uma demanda, ele está resolvendo um problema da sociedade. E aí é uma grande característica do empreendedor. O empreendedor é esse cara que resolve um problema específico. E aí, no que a gente tende a falar normalmente sobre empreendedorismo, a gente está falando daquele que resolve um problema de alguém, um problema que esse alguém deseja pagar para ter esse problema resolvido, e certamente ele vai atingir o sucesso na medida em que esse negócio que ele resolve, ele é um problema para muita gente, e que muita gente topa pagar ele. Então a gente vai ter um empreendedor de sucesso. E aí, para a gente pensar nesse empreendedor, se ele é um pequeno, um médio, um grande, aí a gente tem basicamente dois caminhos para classificar. Né? A gente pode classificar ele por faturamento, Sim. Né? Ou a gente pode classificar ele se a gente estiver pensando em número de funcionários. E aí a gente tem uma separação, funcionários da indústria ou de serviços. Se for uma indústria, tá certo? A gente vai comprometer um maior número de funcionários na classificação, porque é natural que a indústria precise de mais. Né? Se for serviço, um pouco menos. Aí a gente vai ter as classificações por porte, ou por faturamento, ou por volume de funcionários. Mas eu gosto de entender que o empreendedor é esse cara que assume o risco de resolver um problema, basicamente um problema que uma parte da população tem o desejo de ter esse problema resolvido. A gente chama isso de validar. Né? Você valida a tua solução quando você encontra esse mercado, vai lá, coloca a prova e as pessoas aceitam a tua proposta de solução. Mas aí o empreendedor também, só para a gente citar, é esse cara que eu acho que isso está na base, aceita o risco. Porque essa é uma característica do empreendedor sempre. Agora eu fiquei aqui pensando e achei tão interessante isso que Edgar trouxe do intraempreendedorismo. Porque, Trajano, às vezes a pessoa fica assim, ó, eu tenho espírito empreendedor e ela quer olhar para o mundo. Ela olha a partir de si para o mundo. Eu preciso conquistar tudo, eu preciso conquistar o mundo. Eu quero ser um grande empreendedor. Eu tenho isso, é nato. Eu gosto de fazer negócio. Mas sim, às vezes está tão perto de você e o problema que está pertinho de você, você não resolve. É mais fácil começar assim? Isso é bem interessante, né? A gente teve um crescimento muito grande de 2025, né? 2024 para 2025, de novos negócios abertos. Aí, se você for ver, 97% deles, ou seja, boa parte, estão aí até microempresas, né? E boa parte delas, praticamente 80% desse número, a gente vai ver aí de mês. E se a gente for ver, essas pequenas soluções para problemas do dia a dia, às vezes são pequenas soluções, às vezes são grandes soluções que se encontram, mas são pessoas, não é? E que isso pode ser encontrado sim dentro do negócio. Quantas pessoas não podem empreender, procurar soluções de problemas dentro da organização pública ou privada que fazem parte? Imagina, dentro de um ecossistema que eu conheço bem, como o do Sebrae, por exemplo, quantas pessoas não encontram soluções de problemas lá dentro e aquilo ali se torna plural, porque vai para outras unidades do Sebrae Brasil afora, que parte para os negócios, e aí a gente tem multiplicadores. Numa empresa em que você tem aí uma multinacional, e seja um gestor, um analista, não importa o cargo que a pessoa está, mas que ela encontra uma solução que pode impactar em todo o negócio, que aquilo pode se multiplicar para outros lugares do país, e como é uma multinacional, para outros países também. Então são formas de empreender. E outra, quantas pessoas não começam a empreender dentro da sua empresa, pública ou privada, e de lá vem que aquele espaço talvez seja pequeno, entre aspas, para o que ela pode levar de soluções para tantos problemas que existem, e dali surgir um empreendedor. Porque a gente vive também um problema ainda de anos para cá, né? Uma questão que vale a reflexão da gente, de que parece que tudo tem que ser exponencial, tudo tem que ser escalável, e todo mundo tem que empreender. Você vai sentar num bar, num restaurante, você vai chegar num lugar, se todo mundo empreender, quem é que vai atender você? Vai ser só IA, vai ser só robô, vai ser o quê? Então nem todo mundo precisa e deve empreender, cada um vai se encontrar e se realizar naquilo que faz, e a gente tem que acreditar e estar tranquilo que está ok, está bem nisso. Tem pessoas que querem trabalhar de 8 às 18, ter a carteira assinada, ter a estabilidade. Tem pessoas que querem, e não por isso vão ser árvores, podem mudar. Então, começar a empreender aonde você está é um caminho sim. E você saber que está livre e se dá a liberdade de não saber aonde vai parar. Ou, se você empreende aonde está e quer continuar lá, multiplique as suas formas de empreender dentro daquele lugar, procurando soluções diante dos problemas que aparecem. E Priscila Lapa, muitas vezes se empreender, esta função empreender, essa atividade empreender, tem pessoas que estão fazendo isso e nem percebem. Isso. Trajano muito bem aqui colocou, ele dizia, olha,
nem todo mundo vai ser um empreendedor, não é? Só que eu percebo muito isso. As pessoas às vezes estão fazendo, nem sempre acreditam no seu potencial, no potencial que tem para querer mais ou para avançar, mas estão fazendo. E aí quando a gente fala disso, resolver um problema, o empreendedor vem para resolver um problema, solucionar, atender uma demanda, facilitar a vida das pessoas. Quando a gente olha para a esfera pública, e aí aqui a sua função dentro do Sebrae, que é de atender as políticas públicas, a função de um governo também é essa, é resolver problemas da vida das pessoas, facilitar, levar programas, levar serviços. Como esses assuntos podem conversar quando a gente está falando do empreendedor? Tem tudo a ver essa conexão, né? Primeiro, falar que tem uma base de uma política pública que está por trás de todo esse movimento de crescimento do número de empreendedores no Brasil e do surgimento de novos negócios, que é a educação empreendedora. Né? A gente observar o nosso modelo educacional, pelo menos o que eu estudei lá nos anos 80, 90, a gente nem ouvia falar disso. Totalmente diferente. Né? Os seres humanos eram treinados no Brasil só para seguir carreiras de preferência estáveis. Né? A estabilidade era o valor que norteava tudo isso, e você tinha que ter carreiras longevas, que você ia tomar uma decisão com 14, 15 anos, qual era o curso que você ia seguir, e era quase que uma camisa de força, né? Dali você não podia fazer nenhum movimento. Eu nasci para ser advogada, vou ser advogada até o fim. Nasci para ser jornalista, vou ser jornalista até o fim. E o mundo foi mudando, né, com uma outra perspectiva. Então, o empreendedorismo passou a ser um conteúdo, às vezes é uma disciplina curricular, sim, mas é muito mais um conteúdo que perpassa outras disciplinas e começa a apresentar para o estudante, desde as idades, né, menores, que existe uma possibilidade de transformar o mundo por um comportamento. E esse comportamento pode levar à abertura de um novo negócio ou não, né, como os meninos já posicionaram aqui. Agora, de fato, olhando para o Brasil, né, para o desenho de como é que o Brasil se tornou um país mais empreendedor, e aí são vários estudos, várias pesquisas que confirmam isso, pela abertura de novos negócios, pelos modelos de negócios que foram sendo aprimorados, e por a gente hoje ter o desejo de empreender já na maior parte de vários segmentos da população, os jovens já enxergando esse caminho e tudo isso se transformando. Mas a gente tem que compreender também que existe um universo no Brasil de uma economia informal, e aí os meninos vão, né, poder falar muito mais sobre isso, e essa economia informal, ela é a base do empreendedorismo no Brasil ainda. Né, o Sebrae, ele olha com uma lente muito clara para esse pequeno negócio como sendo uma porta de abertura, né, uma entrada para a pessoa, para esse universo do empreendedorismo. Não significa que todo mundo vai começar pequeno, tem gente que tem uma ideia ali mirabolante, né, de achar a solução para um problema que já estava ali latente, encontra investimentos para fazer isso e começa já exponencial, mas a regra, o normal, digamos assim, é começar pequeno. Mas tem aí um universo dos invisíveis, que é essa economia informal que move o Brasil, né, e que a gente olha para essas pessoas tentando trazê-las para o universo da formalidade por várias questões, por questões econômicas, por questões de cidadania. Benefícios, né, benefícios, e o MEI surgiu para isso. Né, a grande política pública de empreendedorismo no Brasil, né, dos últimos 20 anos, e por sinal, de fato, esse ano completa 20 anos do MEI. Já? 20 anos do MEI? Nossa, eu jamais ia dizer 20 anos já. 20 anos completa. E aí vem essa ideia, né, de você ter uma primeira camada de empreendedorismo formal que confira a cidadania previdenciária, que, né, confira todos esses direitos que um trabalhador de carteira assinada tem, mas justamente com essa ideia de estimular que esse universo de pessoas que já empreendem, que já vivem gerando a sua própria renda, elas possam ingressar nesse mercado formal e acessar outras políticas públicas. Mas aí também a gente teve, ao longo desse capítulo aí de 20 anos, a gente teve primeiro a própria lei do Simples Nacional, né, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, todo esse conjunto de leis que são políticas públicas direcionadas para o empreendedorismo no Brasil. Algumas super exitosas, o MEI a gente pode dizer que ele é um sucesso, mas com vários modelos de aperfeiçoamento, necessidades de aperfeiçoamento. Né? A gente vê, por exemplo, a escada entre... Quando a gente fala do começar pequeno, é porque a escada para você deixar de ser MEI e virar uma microempresa, ela não é facilzinha, não. Ela não é qualquer degrauzinho, não. É de um faturamento de 81 mil por ano, com ali uma arrecadação fixa, você pagando seus tributos, né, sabendo planejar melhor. E a gente já tem um problema de inadimplência aí, né, gigante. Imagine quando você passa ali para, no mínimo, você vai para o Simples Nacional, que vai mudar tudo, né, agora com a reforma tributária, mas você tem uma escala muito grande do MEI
para a próxima categoria, que é a microempresa. Você precisa de muita organização, você já vai precisar do contador, você precisa de uma gestão financeira muito mais arrojada. Então, a gente ainda não tem um caminho suave para esse que começa pequeno e que vai crescendo, né, ao longo do processo. E às vezes não sabe nem o que fazer, para onde ir, né? Eu estou recebendo várias mensagens aqui. Primeiro, já para amarrar esse tema que nós tocávamos antes, a Juliana Nazário. Obrigada por estar com a gente. Feliz 2026. Ela diz, perfeita essa colocação, nem todo mundo precisa empreender, muita gente prefere a segurança e estabilidade de ser CLT. A impressão que dá, nos tempos de hoje, é que quem não empreende não é ambicioso, não é? Você pode ser ambicioso da sua forma e com aquilo que lhe faz bem. Edgar, eu estava lembrando aqui, fui até buscar a informação para ser bastante aqui fidedigna ao que está posto, mas o Brasil tem um Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Talvez a maior parte da população nem saiba isso e nem saiba talvez o que esse ministério está fazendo. Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, inclusive tem pernambucano, Tadeu Alencar, que é secretário executivo da pasta, já esteve aqui com a gente, já participou de programa, falou sobre as iniciativas que estavam sendo desenvolvidas. Na sua visão, Edgar, hoje o governo está conseguindo fazer esse diálogo, porque todo mundo quer ser empreendedor. Todo mundo acha que, tendo a sua moto, fazendo entrega, ele já é um empreendedor. Sendo moto Uber, é um empreendedor. Sendo Uber, ou enfim, outro aplicativo de trabalho, é um empreendedor. O governo está conseguindo fazer esse diálogo, Edgar? Vamos lá, por partes. Sim. Tá? Ponto 1, eu acredito que são muitos ministérios. Né? E aí eu acredito, é uma visão muito minha, que quando você tenta fazer uma reunião e você tem 39 pessoas para sentar na mesma mesa para você fazer uma reunião com os teus, e aí eu vou chamar de diretores, né, que são os teus ministros, 39 pessoas é um número muito grande, na minha humilde opinião. Tá? Tem gente que vai discordar, mas eu acho que é gente demais. Eu acho que a gente poderia ter menos, tá certo? De forma que a gente pudesse lá ter até uma dúzia, porque aí daria capacidade da gente fazer uma gestão mais próxima. Ponto 1. Tá? O Ministério, certamente, ele tem sua importância, não estou querendo dizer que ele não tenha, tem. É natural que tenha, porque a gente está falando aí, da maior parte dos empregos gerados nesse país são gerados exatamente por pequenas empresas. Tá? A gente está falando de um número enorme de pequenos empreendedores, a gente está falando exatamente daquele brasileiro que está lá embaixo e que paga impostos e que tem, como Priscila colocou, essa dificuldade, porque a transição para ele sair de MEI para pequeno negócio é dura, tem um custo muito alto, tá? Um custo financeiro e uma curva de aprendizagem que, infelizmente, por mais que haja apoio, uma curva de aprendizagem muito longa e dolorosa para ele, porque a gente não tem um degrau no meio do caminho. É como se a gente tivesse... Pensa que você tem uma escada e alguém botou um degrauzinho bem baixo. A escada era alta, o primeiro degrau era uma mureta. E alguém disse, eu vou colocar uma escadinha aqui, vou colocar um primeiro degrau bem baixo para facilitar você começar a tua subida, tua escalada. E esse degrauzinho bem baixo é o MEI. Ele fez 20 anos. E ele é um degrauzinho bem baixo, é muito simples. Você faz um registro muito simples. Você mensalmente você faz um pagamento muito simples. Então, para você operar como MEI, e aí Priscila falou que a gente tem aí uma série de inadimplentes, mas é muito simples, tá? Poderia existir um meio termo aí, não se saltar do primeiro degrau para esse mais alto? O MEI 1 e o MEI 2, sei lá, isso. Tá? Mas aí o segundo degrau joga ele no nível de complexidade de empresas com faturamento muito alto, que tem equipes financeiras, que tem, e falta isso. E eu acho que seria um ponto, por exemplo, ao Ministério das Pequenas Empresas pensar claramente. Porque imagine, principalmente com a reforma tributária, que a gente vai ter um custo de transição agora da operação como ela é atualmente para a operação como será. Onde a gente vai ter uma tributação muito maior, por exemplo, sobre serviços que são grande parte dessas pequenas empresas. E a gente entende que o Ministério devia estar envolvido e a gente devia estar percebendo o envolvimento do Ministério em todas essas questões. Eu, pessoalmente, posso estar enganado, mas fica aí até para que possam me responder. A gente não percebe tanto isso. Poderia ser e é extremamente importante. E além de um ponto muito relevante que foi colocado aqui. Primeiro, eu concordo plenamente com o Leandro, quando ele fala que nem todo mundo precisa empreender, né? E não é que você não pode ser ambicioso, depende do que é sua ambição. Sim. Alguns vão ter a ambição de ter um grande negócio, alguns vão ter a ambição de ter uma rede de restaurantes e alguns vão pensar em ter apenas um bistrô e viver feliz para sempre ali com o seu pequeno negócio ou de trabalhar para alguém. Problema nenhum, somos pessoas diferentes. E aí vamos nos realizar por caminhos diferentes. Agora, a gente tem que entender duas coisas importantes aí. Um país com 39 milhões de informais,
ele tem um nível de complicação muito grande. E esse nível de complicação, ele se reflete do longo prazo, porque são pessoas que não contribuem, são pessoas que estão à margem de toda a defesa que você poderia ter de serem cobertos por assistência social. Então, você tem ali 39 milhões de brasileiros. É praticamente o mesmo número que a gente tem de pessoas com carteira assinada. Então, isso é muito sério. E a gente também tem um MEI que é extremamente importante como esse primeiro degrau, mas se eu não coloco outros degrauzinhos ali, degrauzinhos que permitam que ele suba step, tá certo? E que ele possa crescer e a empresa dele se tornar uma grande empresa, a gente tem um outro complicador, porque o MEI também ele gera uma complicação muito grande do ponto de vista de previdência social. Por quê? Qual? Porque o que o MEI efetivamente contribui de previdência social, ele não vai cobrir o custo dessa população. Importante aqui até para a gente passar esse recado para o ouvinte. A contribuição do MEI, inclusive, aumentou. Vai aumentar, já aumentou. Varia com o salário mínimo, não é? Aumentou o salário mínimo, aí tem os benefícios, aumentam, enfim, tem vários recálculos. Está em 81, se não me engano, vai aumentar. Lembra o valor, Edgar? Lembro não. Também não. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer o tema de casa, vamos para o intervalo, vamos pesquisar e na volta a gente conta para você qual vai ser o valor atualizado do MEI. Mas antes disso, deixa eu trazer mensagem do Moisés Benigno, conselheiro do Conselho Regional do Conselho, ele é conselheiro regional do Conselho de Administração em Pernambuco. Deixa eu repetir, conselheiro regional do Conselho de Administração em Pernambuco, seu Moisés Benigno, professor, e ele pontua: reconheço o importante trabalho da Sala do Empreendedor do Sebrae. No dia a dia, durante a militância da administração, observo que vontade para empreender não é suficiente. Para o sucesso do empreendimento, é necessário planejamento, estratégia e formação. Eu vou acrescentar aqui, professor Moisés, diminuir as burocracias, facilitar a vida do empreendedor. Eu ia falar disso, eu ia tocar nessa parte. Já acrescentei aqui. Obrigada, professor Moisés. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já. Debate em rede. Agora um alô especial para você, meu querido, minha querida, que tá ralando aí pra vida melhorar, para deixar o seu lar mais confortável, mais aconchegante, mais assim com a sua cara. Chegou na Caixa o empréstimo Reforma Casa Brasil, do Governo do Brasil, para fazer aquela mudança da porta para dentro, sabe? Pintar as paredes, trocar o piso, reformar a cozinha, quem sabe até construir um quarto novo. Bom demais, né? Funciona assim. São empréstimos a partir de R$5.000, com 24 a 60 meses para pagar e juros baixos. Gostou? Então acesse o site caixa.gov.br/Reforma Casa Brasil e veja como fazer para reformar, adaptar ou ampliar a sua casa. É isso. Abra a porta e deixe a felicidade entrar. É o Reforma Casa Brasil. Caixa e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Pare tudo! Vem aí a quarta-feira, dia 7. Imperial Day. A maior e mais importante operação de vendas da Império tá chegando. Fala aí, Juju! Imperial Day. Irresistível, mulher. É nesta quarta-feira. E onde vai ser, Bosco? Em todas as lojas da Império. Impossível perder, né? Perder descontos de até 70%? Fala aí, todo duro! 70%? Aí é pra estragar tudo, compadre. Pra chorar é pouco, é preço pra torar. É nesta quarta-feira, Dona Irene. Imperial Day. O dia mais importante do ano na Império. Poxa, vai ser um estresse limpar toda essa casa. Ô filhinha, não tem estresse não. É só a gente usar os produtos Dragão. Água sanitária, desinfetante, lava-roupas, amaciante e muito mais. Pra acabar com essa sujeira, é só usar Dragão e nada mais. Sujou? Usa Dragão. Usa, filhinha. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Tarifa zero no transporte público, no debate desta terça-feira às 11 horas. As vantagens da tarifa zero, os desafios e as críticas da iniciativa, os resultados econômicos e sociais com a implementação do projeto. Transporte público gratuito, no debate desta terça-feira às 11 horas, com o coordenador técnico da Urbana PE, Bernardo Braga, o especialista em tráfego, Leonardo Meira, e o doutor em engenharia de transportes, Rômulo Orrico. Rádio Jornal.
Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Gente, deixa eu falar aqui com o ouvinte sobre a questão do MEI, dos valores, né? A gente vai acrescentando aqui, porque o MEI, microempreendedor individual, em geral, vai pagar entre R$ 81,05 e R$ 87,05. Então, entre R$ 81 e R$ 87 reais por mês, a depender da sua atividade para conseguir exercer. Então, são várias categorias, parte-se de R$ 81 reais. Tinha gente que pagava aí R$ 75. Então, agora vai a partir de 81 até 87. Por exemplo, tem MEI caminhoneiro, a gente fala pouco, mas existe. Vai pagar entre 194 e 200 reais. Já é outra categoria, já é outra classe de trabalhador. Mas para você que está pensando em ser MEI, o que é MEI, tem que ficar atento. Por quê? Esse valor ele vai ser reajustado, foi reajustado, tabelado, representa 5% do novo salário mínimo, que é R$ 1.621, né, Edgar? E aí a conta, ela é feita. Ele tem uma pequena variação, porque tem uma taxa a mais dos 5%, que depende da categoria que ele está enquadrado. Boa. Leandro Trajano, está aqui no intervalo a gente falando e reunindo informações, buscando sempre o melhor para levar para a audiência. E Trajano falava, olha, está chegando aí o nano empreendedor. Eu só lembrei dos chips, os chips pequenos que a gente falava, nano. Quer dizer, é um empreendedor pequeno, um empreendedor menor? Essa é a lógica, Trajano? Que empreendedor é esse? É isso, faturamento anual. É para aquele que tem o faturamento anual até R$ 40.500. Então é para quem realmente vem antes do MEI. Antes do MEI. Vai ser um degrau abaixo ainda desse do MEI, então, Isso, o faturamento ainda é ali pela metade dele, digamos, né? Por mais que tenha a expectativa do MEI dar uma subida boa no seu faturamento também, uma expectativa que a gente tem que seja aprovado adiante. Mas o nano empreendedor, a gente estava dando uma olhada aqui nos bastidores só para ver a aprovação, se já está realmente, mas pelo que a gente viu, tudo indica que agora em janeiro sim deve estar de fato valendo. E é importante para que quem está nos escutando procure, porque muitas vezes a pessoa se acha pequena demais, Natália, até para ser MEI. Isso. Porque a pessoa fala, impacta, assim. A gente fala muito isso aqui na rádio. O faturamento do MEI é até 81 mil. 81 mil. Então, metade. Metade. Então, mas muita gente, por mais que é muito interessante, porque rodando o Brasil, é o que eu vejo em muitos casos, o MEI não se vendo como uma empresa. Ele tem CNPJ, mas fala, não, meu negócio é muito pequeno, eu não sou empresa. E isso é o que abre a porta para que ele cometa o erro que muitos negócios pequenos negócios, a gente sabe, ME ou EPP ainda fazem, e às vezes empresas de médio porte também, empresas maiores, que é misturar as finanças. Os donos, os sócios, principalmente quando é um dono, quando é uma família, mistura tudo. Então começa o problema daí para as mais diversas questões. Não vou entrar muito nisso agora, porque já é um tema para amplo debate da gente. Então, se o MEI muitas vezes já não se vê como uma empresa, como um negócio, essa categoria do nano é que ainda mais tem essa resistência de não se ver. É aquela pessoa que faz bolo no fim de semana, que faz pequenos serviços e que muitas vezes até digamos que no tempo livre, é uma atividade complementar, o que for, a pessoa não se vê. Então, de acordo com as regras, se tem a possibilidade de formalizar, você tem a possibilidade, por exemplo, do INSS, alguns benefícios que vão ser trazidos. Você pode emitir nota abre espaço para que você faça esse seu serviço, para que você preste ele para outras empresas que trabalham dentro de tudo que é legal, entre tantas outras possibilidades que a gente sabe que existem ao formalizar. Então, a ideia do nano empreendedor é essa, é ter essa entrada ao mercado de fato, da formalidade, e na reforma tributária a isenção de alguns dos novos impostos, como CBS, IBS, ou seja, pagar menos impostos, menos obrigações, para que seja mais atrativo e a pessoa veja vantagem ao entrar nesse mundo de fato. E claro que o objetivo é reduzir essa informalidade no Brasil, por óbvio é um dos objetivos, né? Trajano, Priscila. E colocou esse degrauzinho antes, a gente falava antes do degrau depois do MEI, né? E tem um debate, quando Edgar falou da atuação do Ministério da Pequena Empresa, tem um debate que o Sebrae puxa muito essa agenda em âmbito nacional, que é esse aumento do faturamento do MEI, de 81 mil. Esse valor está completamente defasado. E o que aconteceu agora no finalzinho do ano? Foi editada uma resolução, né, da Receita Federal, que ela agora conta o faturamento do CPF nesse faturamento anual de 81 mil. Né? Como é que a regra funciona? Você não é obrigado a emitir nota fiscal para quando você presta um serviço como MEI a uma pessoa física, só quando você presta a uma pessoa jurídica. Então, essa prestação de serviço entre pessoa física, ela entrava lá na conta corrente do microempreendedor, mas isso não somava
necessariamente no faturamento anual de 81 mil. A partir dessa resolução, cada vez mais, os sistemas, né, integrados das fazendas municipal, estadual e federal. Então, hoje, com essa integração, isso já foi agora no finalzinho de 2025, todo um recurso que for faturado no CPF do MEI já vai começar a contabilizar para esse faturamento de 81 mil por ano. Então, qual é a ideia? Antes era algo mais flexível, era quase que um fechar de olhos, mas com esse incentivo dele se manter MEI, dele não cair para a informalidade, mas era um incentivo para ele se manter ali dentro de um faturamento que, quando você divide 81 mil, né, pelos 12 meses do ano, dava um faturamento médio razoável para uma atividade simples, né, de um empreendedor uma atividade mais simples. Com essa resolução da Receita, não. Agora, o que for faturado no CPF, aquela velha história da maquineta de cartão, né, que acaba cruzando as informações, isso vai contar no faturamento de 81 pode chegar mil. Antes nos 81 mil. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Um número maior de microempreendedores vão precisar ser desenquadrados. E aí vão subir esse degrau de forma rápida, às vezes sem a preparação que a gente Via de falava. regra, sem planejamento. No Isso susto, é que é interessante, porque... Não, muito bacana, esse ponto eu acho que é super interessante, porque a quantidade de mês que tem esse receio de crescer, né? Tem um medo de crescer, não, mas porque eu vou para a ME, já é outra coisa. Sim. Como Priscila falou anteriormente, você vai precisar ter contador, você se enquadra num outro patamar Tem família abrindo tributário, mais de um MEI para evitar crescer. abrindo mais de um. E não precisa ter medo de crescer, você vai ter os benefícios também. Como é que você toma crédito, não é? E crédito você pode tomar para respirar, é um crédito para um capital de giro, porque você não se organizou tão bem, você pode tomar crédito para crescer. E você não tem recurso. Então, você vai ter diferentes linhas de crédito que podem ser muito favoráveis para o negócio, para que você mantenha ele vivo ou para que você possa ir para um outro patamar. Mas você se enquadra sempre como MEI, você pode ter dificuldade nas duas pontas. Tomar crédito para respirar ou crédito para crescer. Isso até na sua linha pessoal. Você quer financiar um imóvel, você quer financiar o carro, se você tem um negócio que movimenta, então tem uma série de coisas que tem benefícios também. Só que muitas vezes, os empreendedores, como nós, pessoas físicas, só queremos olhar para o ponto positivo. Mas tudo, como se fala, né? É a moeda, é a pilha, vai ter dois polos, vai ter ponto positivo e negativo. Então a gente tem que entender, se enquadrar e saber aproveitar, porque é ruim você sair de uma linha que fatura até tanto como o MEI e você passar para a ME. Você pode crescer e se organizar. Agora, o ponto é esse que a Edgar e que a Priscila estão falando. Requer organização. Sim, e isso é o que falta. Conhecer da legislação. Isso tem um problema muito sério. Porque grande parte dos pequenos empreendedores, aí são pesquisas que apontam, eles se planejam apenas para os próximos 6 meses. Né? É uma questão cultural do brasileiro, de que nós não temos uma cultura de planejamento médio e longo prazo. E por conta da nossa história de volatilidade e instabilidade, não se criou também nos pequenos empreendedores, né, nem a capacidade técnica de se preparar se planejando e nem a cultura de se planejar. Então, muitas vezes, esse pequeno empreendedor, o que acontece é que ele olha e diz, cara, eu vou saltar e eu vou pagar mais imposto. E eu vou ter que ter um contador contratado aqui dentro. Isso vai ter um custo e eu não sei se daqui a 8, 9, 10 meses, um ano e meio, esse meu negócio vai estar aqui, eu não vou fazer outra coisa. Né? Então, ele trabalha ali, ele trabalha no dia a dia para o próximo mês, para o mês seguinte, cobrindo a despesa dos próximos 2, 3 meses. O que ele planeja no máximo são 6 meses. Esse é o grande problema. E aí, esse planejar e olhar o negócio dele no curto prazo dificulta muito que ele se permita dar esse salto, né, para esse que a gente está chamando de próximo degrau. Né, que muitas vezes ele tem potencial para isso, o negócio dele tem potencial, o negócio dele está validado, o negócio dele consegue atender um conjunto de clientes, tem fidelidade, tem todos aqueles parâmetros que qualquer consultor poderia olhar e dizer assim, ó, você tem condições de fazer esse teu salto aqui para crescer o teu negócio, planejando para 2, 3 anos, fazendo um investimento, tomando crédito, organizando tuas contas para poder clarificar a tua capacidade de pagamento e reduzir, tá certo, o custo desse crédito de terceiro que você foi buscar, esse recurso de terceiro que você foi buscar. Então, mas isso tudo precisa de um planejamento. Isso passa primeiro por uma questão cultural e depois por conhecimento técnico, efetivamente. Claro, do negócio. Priscila Lapo falou pra gente que o Sebrae está envolvido nessas discussões e está fazendo sugestões também ao governo. Se a gente fosse pensar o que seria um modelo ideal, o Sebrae defende uma cota, por exemplo, de faturamento
por exemplo, hoje é uma até, gente, importante, é até, não quer dizer que o cidadão vai ter que faturar 81 mil, mas é até 81 mil. O Sebrae defende 100 mil, 150 mil para o MEI? Tem já uma bandeira? Ou... Tem, o que está proposto, né, isso é o sistema em âmbito nacional, Sim. né, lá na Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, eles fazem esse trabalho de atuação junto ao Ministério e junto ao Congresso Nacional também. Já tem um projeto quase aprovado, já passou por várias comissões, que é aumentar o faturamento para 150 mil, que já seria, né, quase dobrar o faturamento, já seria. E também a gente defende ainda na discussão da reforma tributária como é que isso vai afetar o Simples Nacional, porque o Simples Nacional está diretamente relacionado a esse universo dos pequenos negócios. Quase todo pequeno negócio acaba aderindo ao Simples Nacional, né? Então a gente também tem essa pauta. E uma terceira pauta, que ela é meio polêmica, é a da regra de transição de quem recebe Bolsa Família. Né? A realidade no Brasil, além da informalidade como um fenômeno complexo, que daí também entra nesse debate com o empreendedorismo, a questão das pessoas que recebem benefícios e que muitas vezes não querem se formalizar como microempreendedor, até como nano, né, nessa nova modalidade do nano empreendedor, com medo de perder o benefício. Veja, eu estou arriscando um negócio, eu já faço, eu já vendo meu bolo, eu já organizo, né, de alguma forma uma renda extra. Mas eu informal. Isso, eu não quero formalizar essa renda para que eu não perca aquele benefício que é o que eu tenho ali de seguro para alimentar meus filhos, para manter minimamente a minha casa funcionando. Esse debate é bem complexo. Hoje existe uma regra do Ministério do Desenvolvimento Social, não é nem do MDIC, né, do Ministério do MEMP, né, que é o da pequena empresa, que é uma regra que diz que por um período de pelo menos de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 a 2 anos, aquela pessoa que recebe algum benefício e que inicia a atividade como MEI, se formaliza como MEI, ela vai receber ainda 50%, pelo menos, desse benefício. É quase que uma ajuda governamental. É a transição. Para fazer a transição. Você investir no seu negócio e você ir melhorando seu faturamento, mas você não perde totalmente essa renda. Só que isso não é claro. Como tem a regra de negócio de cada município, hoje, qual é a grande confusão, né, da pauta do ambiente de negócio? Porque tem a regra de negócio, que é nacional, que é editada, né, por meio de leis e, né, legislações e normas nacionais, tem as estaduais e tem as municipais. Então, nem tudo que é regra nacional que deveria ser seguido. Vou dar um exemplo simples, que é uma pauta também que a gente briga diariamente, a questão da isenção do alvará para o MEI. Isso foi resolvido no Brasil. A gente fez uma equiparação com a Lei da Liberdade Econômica, a gente fez uma equiparação do MEI a atividades de baixo risco. O que é uma atividade de baixo risco? É a atividade de baixo risco do ponto de vista sanitário, é aquela que não tem um risco ali de manipulação de um alimento, de forma que possa prejudicar a saúde das pessoas. É um baixo risco ambiental, que ela é uma atividade que não é poluente, não tem grande potencial poluidor, e é também do ponto de vista que a gente chama de incêndio e pânico, que é a parte que o bombeiro cuida, de aglomerar pessoas, né, de causar grandes aglomerações. Então, são basicamente todos os empreendimentos que são exercidos em casa, né, pequenos escritórios, com pequena aglomeração de pessoas, que você não vai causar ali um grande potencial. Então, a gente no Brasil, né, decreta quase todas as atividades que tem ali nos quinais, são atividades de baixo risco. Então, elas têm uma burocracia menor de abertura e de funcionamento. Mas aí a legislação diz, o MEI, já que houve essa equiparação, porque antigamente o MEI, por exemplo, tinha um KNAI de gás liquefeito, então já é uma atividade que tem um risco envolvido. Essa atividade foi excluída, e era comum nessa época do ano, todo começo de ano, de uma lista de atividades que eram excluídas do MEI. Pegava todo mundo de surpresa, a gente recebia lá no Sebrae, o empreendedor dizia, eu não sou mais MEI, foi o que aconteceu. Todo ano a gente esperava essa bendita resolução, ou maldita resolução, para ver as atividades excluídas ou não. Isso foi resolvido com a Lei da Liberdade Econômica, né, que começou como uma medida provisória, virou lei, converteu em lei, ali em 2020, tratando, né, claramente o MEI é baixo risco. Então, o MEI está isento de qualquer ato público de autorização. Você abre o MEI no portal oficial, por sinal, hoje tem esse problema também das fraudes, mas você abre lá no portal oficial do governo federal e você começa a exercer sua atividade declarando que você conhece as regras do município onde você está atuando. Sim. E aí significa que o poder público não vai fiscalizar? Absolutamente, ele vai fiscalizar, mas você não precisa mais pagar uma taxa de abertura. Você não tem mais um alvará, tem que ter o alvará para funcionar. Não, você funciona, depois o poder público vai lá exercer o poder de fiscalização que é legítimo, que ele tem todo o direito. Né? Mas a maioria dos municípios disse, não, eu não vou seguir essa regra,
É uma lei federal que foi absolvida, recepcionada pelos estados. Em Pernambuco, por exemplo, tem uma lei que foi atualizada em 2025, dizendo para os órgãos estaduais quais são as atividades de baixo, médio e alto risco. Sim. E os municípios também fizeram a sua norma. Alguns se omitiram, seguiram a legislação nacional, mas continuam cobrando o alvará do MEI. Todo dia a gente recebe no SEBRAE. A pessoa diz, não sei nem, a prefeitura me notificou, estou devendo um monte de coisa. Quando a gente vai ver, tem prefeitura que cobra taxa de alteração. Ele adiciona uma atividade econômica ou tira uma atividade lá do seu registro como MEI. Mas nesse caso, a legislação nacional vai se sobrepor, por quê? Porque pode acontecer do cidadão levar aquele balde de água fria. Pensa, olha, eu sei que tem uma lei nacional que impede, mas, poxa, a sua cidade cobra, não tem o que fazer por você não. Nesse caso, ele precisa pagar. Acaba que ele paga porque senão ele entra em litígio. Ele fica inadimplente com a fazenda do município e ele ficando inadimplente, ele tem uma série de consequências que são ruins. Mas, teoricamente, a legislação federal, sim, se sobrepõe. Né? Precisa o município se adequar. Os municípios alegam a questão da isenção de tributos. Eu estou cometendo um ato, quando eu deixo de cobrar o alvará, eu estou fazendo uma renúncia de receita. Só que já tem entendimento do Tribunal de Contas, de várias instituições, dizendo que isso não é renúncia de receita se você normatizar isso na sua legislação. E a gente tenta, por meio da nossa atuação no SEBRAE, junto aos projetos com governos municipais e estaduais, mostrar que você, tirando essa camada de abertura, você incentiva a formalização. Então, se você tira essa taxa do alvará, você deixa de ter essa arrecadação inicial, mas você vai ter um número muito maior. Isso já é comprovado com vários estudos, que você incentiva uma formalização, uma dinâmica econômica local, mais pessoas são estimuladas a abrir e se formalizarem, e aí você aumenta a arrecadação de maneira muito mais sustentável, né, de uma forma muito mais estruturada. Mas esse é um debate ainda muito árduo, e a gente tem aí muito caminho pela frente. Quando a gente fala das burocracias, também é sobre isso, né? Gente, tem áudio de ouvinte, a Janaína, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que ela relata pra gente. Oi, bom dia, meu nome é Janaína, eu sou daqui do bairro de Peixinhos. Em relação a esse debate, eu já fui empreendedora. Hoje em dia eu saí do ramo porque eu me frustrei muito, né? Eu não soube administrar. Eu tinha uma lanchonete que faturava bem, né? E de repente a prefeitura tirou a gente do local. Eu tinha 12 funcionários. Então, assim, eu quebrei e eu não tenho motivação mais para ser empreendedora. E eu gosto muito, eu trabalho com bolo, eu vendia muito cachorro-quente, essas coisas, e eu comecei na rua, vendendo na rua, né, de carrinho de feira. Então, eu montei uma lanchonete, eu montei um galpão, eu tenho uma estrutura boa, mas eu não tenho mais aquela disposição de antigamente, porque me tiraram do lugar que eu ganhava dinheiro e até hoje eu espero um relocamento e eu não consegui. Então, assim, eu não queria que as pessoas desistissem de ser empreendedor, porque o que eu tenho hoje, né, foi atrás do empreendedorismo. Hoje em dia eu trabalho na área de enfermagem, mas vira e mexe eu estou fazendo meus bolos, as coisas que eu sempre gostei de fazer. As pessoas não devem desistir, né? Como eu, assim, desisti. Mas se eu tiver uma outra oportunidade, um outro local que me faça novamente crescer, que eu sei que eu tenho um potencial muito bom para isso, né, as pessoas não devem desistir, porque empreender é muito bom. E o debate hoje foi bem no dia da minha folga, e parabéns a todos aí pelo tema, né, que é tão bom empreender. Agora eu fiquei na dúvida, Janaína ou Juliana? Janaína. Olha, é muito bacana ouvir, né? E ao mesmo tempo, assim, que você vê que ela teve um negócio que, pelo que ela fala, óbvio, pequeno negócio, tá, mas chegou a ter 12 funcionários. 12 funcionários. Ela motiva, e por várias vezes ela fala isso, né? Não desista dos seus sonhos, por mais que ela tenha desistido. Eu senti que ela também... Ela suspendeu, porque o bichinho mordeu ela. E é isso, o bichinho mordeu ela. E você vê a resiliência, né? Verdade, e o problema grande que tem muitas vezes que eu percebo e gosto de falar, é porque é mais fácil e motivante para o empreendedor focar em vendas e em marketing. O marketing vai fazer com que, um marketing bem feito, que você faça mais vendas. Se você tem um marketing legal e você faz mais vendas, você vai ter mais tração financeira, vai ter mais gastos, mais despesas e mais receitas. E é isso que boa parte das pessoas que empreendem, que têm o seu negócio, terminam não dedicando tempo. Foca muito em marketing, em vendas, mas não olha para os números.
E esse deixar de olhar para os números, deixar de lado, é que engorda essa fila dos negócios que quebram nos 2 primeiros anos, que encerram suas atividades até os 5 primeiros anos, que normalmente uma das principais causas está aí. Planejamento financeiro, a ausência dele, controle de entradas e saídas, ou seja, um tempo dedicado às finanças para que não venha parte do que acontece com essa desmotivação. Mas o bichinho do empreendedorismo dela aí, com certeza, tá bem vivo lá dentro. Acho que já ela volta. Condições, esse ambiente, esse local, talvez não como era aquele momento, né? Mas recomeçando, a gente não sabe exatamente o detalhe que aconteceu. Sim. Se ela estava, por exemplo, numa área de mercado que foi remanejada. Sim, a gente não sabe se foi aí falar como economista, a externalidade negativa. Então você tem uma rua que vai ser asfaltada e você tem uma modificação do layout. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente tem que entender que aí eu volto para aquele ponto do planejamento. Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente vai mensurar ali, e faz parte de um dos pontos ali que tem muito problema com o empreendedor, que é a ausência de análise de risco. Então você tem que entender que existem riscos, tá certo, que são inerentes ao seu negócio. Então você sabe que se, por exemplo, eu estou na informalidade, na rua, pode ser que eu tenha uma fiscalização e que eu preciso mudar de lugar. Sim. Então isso tem que estar mapeado. Não que isso seja bom, eu preferia que ninguém me encontrasse ali, que ninguém me tirasse dali, que ninguém me movesse dali, mas faz parte do risco. E não pense que é só em quem está empreendendo na rua, não. Imagina que você tem um quiosque dentro do shopping, tá? Um shopping de grande circulação, você tem um quiosque e no teu contrato não tem lá explicitado, por exemplo, que o teu quiosque fica em frente à loja tal. Mas você sabe que por uma questão de mercado, você acaba tendo muito cliente no teu quiosque, porque aquela loja, ela tem ela se complementa com o teu negócio. E um dia o shopping resolve fazer uma reforma e te tira de frente daquela loja e te bota em outra loja, onde não existe a complementariedade e você perdeu aquela âncora, por exemplo. Então você, quando assinou o contrato, e aí é que está a questão do planejamento, você tem que se planejar e dizer assim, eu tenho nesse meu contrato, eu vou aceitar, mas eu tenho um risco de ser movimentado aqui dentro do shopping e talvez para um ponto que não seja tão interessante. Como eu vou criar salvaguardas para isso? Esteja atento. E aí me planejar no longo prazo para talvez alugar um ponto em um lugar onde eu esteja mais seguro de não ser movido, ou eu ampliar a minha capacidade para negociar com o shopping de forma a que o meu quiosque ele tenha um ponto fixo, definido, ou que eu saia de quiosque para loja física, mesmo que pequena. E aí, mas eu só vou entender quais são os meus riscos se eu parar e dedicar tempo para fazer a análise deles. E estamos começando o ano, né? Que a gente possa fazer isso. Janaína, toda sorte para você, tá bem? Obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo e volta já. Debate em rede. Preço baixo todo mundo diz que oferece, mas a economia de verdade tem que ser parceirão. Steak de frango, Seara, congelado. A unidade com 100 gramas por apenas R$ 1,39 a unidade. Água mineral Dias Dávila sem gás, PET com 500 ml, por apenas R$ 79 a unidade. Ofertas válidas de 2 a 5 de janeiro de 2026 em nossas lojas. Recife Putinga, Casa Amarela, Boa Viagem, Avenida Recife, Camaragibe e São Lourenço. Atacadão, lugar de comprar barato. Água sanitária, desinfetante, lava-roupas, Dragão. Sujou, usa Dragão. Quem pede R$ 99,00 em cupons de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food. Quem pede, pede, quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai. A rede de farmácias Diariamente está lançando com exclusividade a linha de suplemento alimentar em comprimidos Diariamente. Nas versões original, mulher, sênior, premium e AZ homem. Seu corpo precisa de mais energia, imunidade, saúde e bem-estar. Um suplemento alimentar 100% pernambucano, com qualidade por quem entende de cuidados com a saúde. De R$ 40,00 por apenas R$ 24,99. São mais de 50 farmácias. Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso nós cuidamos de você. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não. É só você usar o detergente Dragão. Lava suas louças, lava seus talheres, lava as panelas, tudo isso e muito mais. O que faltava pra deixar a louça limpa, com detergente Dragão, não falta mais. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Tarifa zero no transporte público, no debate desta terça-feira às 11 horas. As vantagens da tarifa zero, os desafios e as críticas da iniciativa, os resultados econômicos e sociais com a implementação do projeto. Transporte público gratuito, no debate desta terça-feira às 11 horas, com o coordenador técnico da Urbana PE, Bernardo Braga, o especialista em tráfego, Leonardo Meira, e o doutor em engenharia de transportes, Rômulo Orrico. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Empreendedores, pequenos negócios, MEIs, tirando suas dúvidas, ajudando você, sem perder tempo. A Aline do bairro do São José mandou um áudio. Aline, vou aqui falar a sua pergunta, tá certo? Ela diz o seguinte, que o pai dela abriu há muitos anos uma empresa, foi registrada como ME, que é microempresa. É uma empresa pequena, segundo ela. O pai faleceu, uma pequena loja. Ela gostaria de saber se pode fazer uma mudança. Pode sair de ME para MEI, mudar essa classificação e como fazer, como dar o primeiro passo. Priscila Lapa, tem como? Não. O nome dela é Aline, do bairro de São José. Oi, Aline, né? Assim, esse desenquadramento ele ocorre no caminho contrário, do MEI desenquadrar para ME, da ME desenquadrar e virar uma empresa de pequeno porte. Esse enquadramento reverso ele não existe. Né? O que ela teria que fazer, né, como a gente estava debatendo aqui, é procurar um contador que possa ajudá-la a construir o melhor caminho. Porque essa mudança, primeiro que teria que, vamos ser que defina, não quero mais essa empresa, teria que dar baixa na empresa, abrir um MEI. Né? Isso não é simples. Tem que ver se a atividade que ela realiza na empresa pode ser, né, se enquadra como uma das atividades possíveis de abrir como MEI. Tem que ver a expectativa de faturamento, a gente falou aqui dos 81 mil, que se Deus quiser esse ano vai para os 150, mas possivelmente não é isso que ela fatura, provavelmente ela já fatura mais do que até os próprios 150 mil. Né? Tem que ver o número de funcionários, o MEI só pode ter um funcionário de carteira assinada, no caso, se for uma atividade que precise de mais pessoas trabalhando, não dá para ser MEI, então tem que fazer toda uma avaliação de todos esses fatores. O ideal é procurar um contador. Na sala do empreendedor, da maioria dos municípios, a gente tem o atendimento do contador voluntário. Tem no Recife? Tem no Recife, é um projeto que o SEBRAE tem em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, né, que os profissionais se voluntariam para fazer esse atendimento aos empreendedores e podem fazer isso também pelos canais de atendimento do SEBRAE, agendar esse atendimento com o contador voluntário. Boa dica, viu, Aline? Obrigada pela audiência. Gente, o Valvic Vanderlei é com W, então me perdoe, querido, se é Vá ou Valvic, vou utilizar Valvic, tá certo? Valvic Vanderlei, corretor de imóveis, está abrindo CNPJ, ele fica na dúvida, MEI é a melhor opção para o seu ramo de atuação? Corretor de imóveis pode ser CNPJ, pode ser MEI, Leandro Trajano? Não, o corretor de imóveis já foi excluído dessa categoria, né? Até porque, se você observar, a depender do nicho que se pega e das comissões que tem, esses 81 mil terminam por ser atingidos numa velocidade razoável, ou seja, você vai terminar sendo desenquadrado e automaticamente passando para microempresa, enfim, quem sabe para EPP, que é o que vem depois. Então, de fato, isso não daria, tem que já começar mais adiante, então. Tem uma aqui, Joel Leonardo, que às vezes pode ser algo bem prático assim pra gente, mas para o ouvinte é motivo de dúvida e pode ser dúvida para outras pessoas. O Rogério Lima falou aqui no YouTube da Rádio Jornal. Rogério Lima, ele é MEI, vendeu uma moto, recebeu um Pix, 20 mil reais o pagamento. Não tem nada a ver com a sua atividade como MEI. Ele quer saber como separar isso para que não entre nos 81 mil anual do faturamento. E aí, Priscila Lapa? Eu estou lembrando do começo do ano passado, a polêmica do Pix, né? Exatamente. A polêmica do Pix foi exatamente essa. E que na época, inclusive, eu fiz uma crítica a um posicionamento do Ministério. Porque o Ministério poderia ter olhado isso com melhor cuidado, com maior zelo. Né? Na verdade, a dica que eu sempre dou é primeiro lugar, e hoje tem uma nuvem cinza nisso. Sim. Porque hoje não seria observado, mas será agora observado. Né? A dica que eu sempre dou bate com uma frase que Leandro Trajano trouxe lá no início,
quando ele falou da confusão das contas. Sim. Né? E isso acontece em pequenos negócios, mas eu já vi acontecer em negócios de porte maior. Já vi uma empresa de um conhecido nosso, e ele disse, olha, minha empresa não dá certo, eu vou vender essa empresa porque está me dando pouco dinheiro e eu trabalho demais. É melhor eu trabalhar para os outros. Será? E quando a gente fez as contas não era, né? Porque as contas estavam todas misturadas. Sim. Então a primeira dica que eu dou a ele, porque vai ficar mais fácil para ele na hora de ter essa dúvida, é ter contas completamente separadas. Uma conta que funciona apenas para o MEI dele, onde ele só recebe pagamentos do MEI. Onde ele Pix que entra ao MEI, que não entra as suas contas particulares, por exemplo. Exatamente. E uma outra conta para ele, pessoa física, onde ele vai pagar as contas dele, vai fazer a retirada, tá certo, do Prolabore dele, né? Onde ele vai fazer os pagamentos, vai fazer o Pix para pagar a moto que ele comprar, vai fazer o Pix para pagar a padaria, o supermercado, o lanche dele, e uma outra conta completamente separada. Sim. Porque se ele mantém essas contas separadas, até na hora de que ele precise prestar uma conta, se for, né, se ocorrer um questionamento quanto a esses valores recebidos, ele vai mostrar que ele tem uma conta onde só recebe valores, onde ele tem toda uma contabilidadezinha organizada. Isso não é complicado, né? Mas isso é um risco, sim, e você lembrou muito bem que foi aquela questão do grande pavor que aconteceu no começo do ano passado. No começo do ano passado, vai ser taxado. Exatamente. E que um dos pontos que eu comentei aqui na rádio, eu disse, isso faltou o Ministério das Pequenas Empresas lá e dizer assim, olha, vai criar um problema aqui para a minha turma e eu preciso proteger minha turma. E aí, de toda forma, é pensar que também vai ter o Detran ali, né? Porque de uma forma ou de outra ele vai ter que fazer essa venda, então tem como provar. Tem como provar. E isso rapidamente, eu acredito que vai se buscar a solução, porque é um problema que vai ser recorrente, vai acontecer muito. Então, como tem essa plataforma do Detran que cruza os dados, mas enquanto não sai nada quanto a isso, gera essa dúvida, fica essa incerteza. E Rogério, enquanto isso vai separando as contas, e fica a dica, separe suas contas, cria a cultura de ter contas separadas. É mais fácil, né? A gente tem esses bancos digitais que hoje já abriu uma conta pessoa jurídica, ficou muito mais fácil. Às vezes o mesmo banco, né? Eu não vou citar, mas você tem um banco, você tem lá o banco e ele tem lá o empresas e o vários deles, bem simples. Então você faz tudo digitalmente com 2 aplicativos do mesmo banco, muito parecidos, tá certo? E aí fica tudo mais fácil de você administrar seu negócio. Para quem tem um negócio muito pequeno, você não vai ter nem tarifa, né, de pacote de serviço. Então, para quem está começando, não pensa ainda tomar crédito, por exemplo, e tal, o Banco Digital vai atender bem, sobretudo para ter essa clareza que o Edgar falou, de separar as contas e você poder mostrar o que é PJ e o que é PF. Ter essa clareza para si também. Sim, principalmente. Hélia, do bairro das Graças, perguntou sobre esse aumento do faturamento do MEI, não é? Ela perguntou quando vai acontecer. Acho que a Hélia chegou um pouco depois, mas Hélia, a gente falou sobre isso aqui no programa, só para não lhe deixar sem resposta. Está sendo discutido, não é? Precisa está lá no Congresso. Não tem como dar prazo. Não tem como dar prazo. A gente tem a expectativa que seja pautado no plenário da Câmara dos Deputados ainda esse semestre, mas vamos ver, né? Tá na expectativa e rodando a tempo isso. Muita gente torcendo, né? Vamos ver. Gente, o relógio está mandando a gente embora. Muitas participações. Programa muito útil para o nosso ouvinte. Então, agradecer. Priscila Lapa, até a próxima. Bom ano pra gente. Para todos nós. Estarei aqui. Edgar Leonardo, um abraço. Até mais. Até quarta-feira. Até quarta, no Passando a Limpo. Lhe aguardo. Leandro Trajano, até mais também. Grande abraço a todos. Amanhã a gente tem aí da sua conta. Boa. Quem quiser acompanhar um pouco mais, estou lá no Instagram com @personalfinanceiro. Um ótimo ano a todos e aos nossos grandes empreendedores aí, um ano lindo pela frente. Seja para todos. Lembrar que você pode acompanhar o programa quantas vezes quiser. Ele fica lá no YouTube, fica também salvo no site da Rádio Jornal. Até amanhã. Sugestão